Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Teologia Saudável. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a divina revelação do inferno e o inferno de Dante. Mas antes de começarmos, vamos falar sobre o que anda acontecendo no tempo presente, que é justamente essa onda de testemunhos místicos e mirabolantes. Se nós olharmos nesses testemunhos que estão rodando nas mídias sociais, nós vamos ver de tudo: ex-satanistas, ex-pai de santo, ex-defunto, ex-comando vermelho, ex-ubanda, quibanda, candomblé, ex-maçom, né? Quanto mais requisitos do passado tiver o testemunho, mais forte, entre aspas, esse testemunho se tornará. Mas em especial, eu quero falar sobre algo, né? Sobre um livro que foi publicado há alguns anos atrás, que se chama A Divina Revelação do Inferno. Vale frisar que o que faz nós falarmos a respeito desses tipos de testemunhos é que muito desses conteúdos que são ensinados em forma de testemunhos de libertação tem um conteúdo muito duvidoso e não dá para saber se ao certo se eles são verídicos ou não, pois principalmente se eles vão contra as doutrinas da Escritura Sagrada. Falando sobre a divina revelação do inferno de Mary Baxter, esse livro foi publicado em 1976, onde a autora diz que Jesus supostamente apareceu para ela em uma forma humana, em sonhos, visões e revelações. Jesus mandou ela transmitir os tormentos das almas do inferno. Na visão de Baxter, o inferno tem a forma de um corpo humano. Vale nós notarmos que somente ao folhear as páginas do livro de Mary Baxter, nós vamos ver centenas e centenas de erros teológicos. Quais são esses erros teológicos contidos no livro A Divina Revelação de Mary Baxter? Primeiro, que o Jesus apresentado no livro de Baxter não parece ser o mesmo Jesus dos evangelhos. Por quê? Porque esse Jesus que aparece para Baxter, ele leva esta suposta ministra até o inferno, mostra os tormentos do inferno e, certa feita, no próprio livro, Jesus teria deixado ela para ser atormentada por algum tempo, querendo assim fazer com que ela sentisse na própria pele os tormentos do inferno. Isso aqui mostra claramente que o Jesus que ela apresenta não é o mesmo Jesus dos evangelhos. Segundo, no mesmo livro também tem uma exaltação a demônios. O inferno apresentado por Baxter é verdadeiramente um circo de horrores, um parque de diversões para os demônios, e também os Jogos Olímpicos Infernais. Nós vemos ali em uma certa parte no livro de Baxter que os demônios brincam com um círculo de fogo atormentando as almas, ou seja, as Olimpíadas Infernais, né? Exaltação a demônios. E também a gente vê no mesmo livro de Baxter a negação da Trindade, colocando assim como se Deus existisse só um Deus e não existisse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas que são um, né? Vale falar também que no Brasil existe uma certa pastora. Essa pastora disse que ter ido 15 vezes ao inferno e 7 vezes no céu. Lá no inferno, ela disse ter visto algumas figuras famosas, como por exemplo o Chico Xavier, um dos papas e outras muitas figuras que ela disse ter visto no inferno. Essa pastora que foi tantas vezes no inferno e poucas vezes no céu, ela segue a mesma linha de Baxter, né? Colocando o inferno como um corpo humano, onde cada parte desse corpo humano tem um tipo de tortura diferente para cada tipo de pecado,
e a garganta desse corpo seria a entrada das almas do inferno, e por aí em diante. O interessante é se falar sobre esses testemunhos de libertação que pregam-se tantos, que arrecadam tantos curiosos e dão tantas agendas para esses pregadores, é que existem centenas desses testemunhos que falam sobre o inferno. Só que, na maioria das vezes, nós vamos ver que o inferno é descrito de forma diferente em cada testemunho. Se o inferno é um só, por que é descrito de forma diferente em cada testemunho? Então, por aqui nós já começamos a ver que alguém está mentindo nessa história. Na verdade, esses testemunhos místicos parecem muito ser baseados na obra A Divina Comédia de Dante Alighieri. Esse Dante Alighieri foi um escritor italiano que escreveu aí uma compilação de livros chamado A Divina Comédia, e é justamente nesses livros da obra de Dante que ele vai descrever sobre o inferno. Eu quero falar sobre alguns detalhes da obra de Dante. Em sua obra, Dante descreve o inferno com riqueza de detalhes. Primeiro, o inferno tem uma forma de funil. Segundo, o inferno é dividido em 9 estágios de tortura. Para cada um desses estágios, que é uma forma de funil, existe um certo tipo de tortura para cada respectivo pecado, segundo a obra de Dante. Terceiro, no portão do inferno existe uma mensagem escrita lá. E essa mensagem diz: deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Quarto, depois que atravessa assim o portão, existe o rio Aqueronte. E os condenados que cruzam o rio pantanoso são conduzidos por Coronte, o barqueiro dos mortos, segundo a mitologia grega. Isso aqui é tão importante nós falarmos sobre esses detalhes da obra de Dante, que foi até mesmo retratado em um anime chamado Cavaleiros do Zodíaco, a Saga de Hades. Na Saga de Hades a gente vai ver esses detalhes sobre o inferno de Dante, e principalmente sobre o portão do inferno, sobre o rio Aqueronte, sobre o Coronte, que é o que transporta os mortos em cima deste rio. Se nós olharmos esses testemunhos, eu mesmo pessoalmente já vi muitos desses testemunhos, você vai ver uma certa semelhança. Então, talvez, com quase certeza eu posso dizer, porque hoje a gente vê que a imaginação do ser humano é muito apurada, mas essas obras são baseadas em uma obra que não tem nenhuma inspiração bíblica, apenas um conto fictício, que é a obra de Dante. Na Bíblia Sagrada, existe um homem que teve visões do céu. Esse homem é o próprio apóstolo Paulo. Isso está escrito lá no 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e versículo 4. Olha o que diz lá. Paulo falando na terceira pessoa a respeito dele mesmo. Eu conheci um homem que há 14 anos foi levado ao céu. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu as palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar, que ao homem não compete falar. Observe, Paulo foi levado até o terceiro céu, viu coisas inefáveis. Inefável aqui significa coisas que não se podem nomear. Paulo viu coisas que não se podem nomear. E ele diz que não foi lícito falar, não foi autorizado por Deus falar. Se Paulo, que foi um dos maiores doutrinadores da Bíblia com suas epístolas, não pôde descrever com riqueza de detalhes aquilo que ele viu, imagine nós pecadores, imagine nós seres humanos comuns, né? Concluímos então que eu não posso simplesmente dizer que Deus não possa falar comigo através de sonhos e visões. Afinal de contas, Deus é soberano. E nós não podemos limitar o poder de Deus à nossa teologia. Deus faz da forma que Ele quiser. Mas nós podemos dizer que os sonhos que temos, às vezes, servem como despertamento para nós mesmos.
Às vezes eu posso ter um sonho vendo o inferno, às vezes eu posso ter um sonho vendo o céu, e não significa que aquilo que eu vi é de fato o céu, é de fato o inferno, talvez seja uma figura, seja um símbolo que eu vi para que isso servisse de despertamento para mim, e não para pregar para o mundo todo, não para pregar para todo o planeta Terra. Isso eu preciso ter discernimento sobre essas coisas. É importante falar que tudo que você precisa saber sobre o céu e o inferno está contido nas Escrituras Sagradas. Tudo que você precisa saber, tudo que é necessário para você saber sobre o céu e o inferno está contido na Bíblia Sagrada. Para finalizar, eu quero concluir com um versículo de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Paulo fala dessa forma: mas ainda que vós mesmos, que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Olha o que Paulo falou. Mas ainda que nós mesmos, eu e os apóstolos, vier pregando um outro evangelho, ou um anjo do céu vier pregando outro evangelho, que não seja esse que eu tenho pregado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então, meu irmão, não coloque a sua cabeça em fantasias, em testemunhos fantasiosos, mirabolantes e místicos. Mas tudo que você precisa saber está na Bíblia Sagrada. Leia ela.